Oi. Alô. Ei, ei. Oi, oi. Pronto. Vê se minha voz tá saindo bem. Oi, ei. Tá? Beleza. Muito bem. Boa noite a todos. Essa live, essa transmissão era para ter ido ao ar ontem. Não pude fazer por razões alheias à minha vontade. Então, nós vamos fazer agora, certo? Nós vamos fazer nesse momento. No dia de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui sobre o que é que o segundo mandamento tem a ensinar em tempos como os nossos, tempos de quarentena, né? Tempos de restrição na locomoção e também tempos de restrição na nossa liberdade de ida aos cultos, né? De ida ao momento da adoração. E para isso, eu vou partir do texto base aqui, de onde eu vou iniciar aquilo que eu tenho para falar, que é Êxodo capítulo 20, versos de 3 até o verso 6. Versos 4 a 6, perdão. Êxodo capítulo 20, versos 4 até o verso 6. Eles dizem o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É isso que diz o texto sagrado, é isso que diz a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração rapidamente. Deus, nosso bendito Pai, nós te pedimos agora que o Senhor permita que nós aprendamos um pouco mais a tua palavra e que seja possível enxergarmos de maneira um pouco mais clara a pessoa de Cristo, a sua obra e como nós somos beneficiados pela sua pessoa, pela obra de Cristo Jesus. Nos permite, ó Deus, enxergarmos as maravilhas da lei do Senhor, para que possamos, ó Deus, mediados por Cristo, fazer a tua vontade nesse mundo. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, é preciso dizer, antes de mais nada, que o segundo mandamento é o mandamento mais controverso dos 10. Né? O mandamento sobre o qual recaem o maior número de discussões é o segundo mandamento. A começar pelo fato de que não há consenso no meio da cristandade sobre se o segundo mandamento é ou não um mandamento próprio. No catolicismo romano, o segundo mandamento não é esse que nós lemos aqui. No catolicismo romano, o segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que para nós, protestantes, é o terceiro mandamento. Então, o primeiro mandamento na nossa contagem é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem lhe adorarás, nem lhes darás culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na teologia católica, o primeiro e o segundo mandamentos, na verdade, são um mandamento. O primeiro mandamento e o segundo
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, as polêmicas sobre o segundo mandamento começam já daí, começam do fato de que, para alguns, esse nem é um mandamento específico, distinto dos demais. Mas também entre os protestantes existe discussão sobre o conteúdo do segundo mandamento. O que é que o segundo mandamento proíbe? O que é que ele de fato proíbe? O que é que Deus quer coibir com o segundo mandamento? Sendo mais específico, fazer imagens de Deus, das pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fins não religiosos, para fins que não sejam de adoração, para fins didáticos ou artísticos, quebra o segundo mandamento? É pecado? Deus proíbe isso? O segundo mandamento atinge essas práticas? Os símbolos de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, dizem que sim. Eles dizem que fazer qualquer tipo de imagem das pessoas da Trindade quebra o segundo mandamento. Entretanto, mesmo entre os reformados, esse é um tópico que gera muita discussão, que gera muito debate. Então já dá para ver que o segundo mandamento ele é alvo de muitas disputas. E eu não vou entrar nesse estudo aqui, eu não vou entrar nesse mérito acerca das imagens das pessoas da Trindade para uso didático ou uso artístico. Eu não vou entrar nesse mérito, é uma questão muito difícil, é uma questão muito polêmica, mesmo entre os reformados, mas eu vou me ater àquilo que é consenso entre os protestantes, ou seja, que o segundo mandamento proíbe que nós adoremos a Deus mediante o uso de imagens, que nós adoremos a Deus nos utilizando de objetos físicos, de apetrechos físicos, certo? Então, esse é o conteúdo do segundo mandamento. A palavra que aparece aí no verso 4, não farás para ti imagem de escultura, a ideia de escultura aparece aqui de forma exemplificativa. Essa era a principal forma de representação visual de algo naqueles dias. Era se fazer uma estátua, se esculpir a imagem de algo. Haviam pinturas, obviamente, isso acontece desde muito cedo, né, na história da humanidade, mas a principal forma de representação visual de algo era através ou da escrita, aqueles que sabiam escrever, ou da imagem de escultura, do esculpir algum objeto. Mas isso aparece aqui de maneira exemplificativa. Deus está, na verdade, através da imagem de escultura, exemplificando ou trazendo uma representação de qualquer objeto físico. Ele nos proíbe de adorarmos a Deus utilizando qualquer objeto físico, qualquer coisa palpável, tá certo? Por que Deus proíbe isso? Por que Deus não quer? Por que ele proíbe que nós o adoremos utilizando objetos palpáveis, utilizando coisas sensíveis? A resposta está em Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 até o verso 19. Deuteronômio, capítulo 4, versos de 15 a 19, dizem o seguinte: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Bom, Deus aqui explica, na repetição da lei em Deuteronômio, por que ele não deve ser adorado mediante imagens. Porque quando Deus se revelou ao povo, ele não se mostrou de nenhuma forma. O texto lá diz que Deus falou ao povo através do fogo. O fogo é um elemento da natureza amorfo. O fogo não tem uma forma definida. Ele muda a sua forma à medida em que ele queima.
e de maneira sábia, já que Deus é sábio, ele não é apenas onisciente, mas ele é sábio. De maneira sábia, Deus se revelou dessa forma para comunicar ao povo que Deus não tem limite espacial. Deus não tem forma física. Deus é onipresente e, mais do que isso, ele é imenso. Ele está de maneira total em toda a criação, mas não está contido nela. Então, Deus proíbe o povo de Israel que o adorasse, a adorá-lo mediante o uso de imagens, porque Deus não se revelou assim. Porque Deus não é uma imagem, porque Deus não tem uma forma pela qual nós possamos defini-lo, delimitá-lo no espaço. Jesus replicou esse princípio de maneira inspirada, obviamente, em João capítulo 4, quando ele disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, porque Deus é espírito, a adoração ao Senhor não deve ser feita mediante imagens, mediante coisas palpáveis, mas em espírito e em verdade. Ok? Então, esse é o conteúdo do mandamento. Deus proíbe que nós que nós utilizemos de apetrechos físicos na adoração do Senhor, porque ele não se revelou assim, ele é espírito, a confissão de fé diz que ele é um espírito puríssimo, e ele deve ser adorado, então, em espírito e em verdade. Aqui cabe uma explicação, certo? Para que a gente não confunda as coisas. Quando nós dizemos que Deus não deve ser adorado através de objetos físicos, nós precisamos ponderar que quando nós cultuamos a Deus, quando nós prestamos culto ao Senhor, em especial no domingo, nós usamos muitos objetos. Lâmpadas, microfones, aparelhos de som, caixas de som, até mesmo a Bíblia, me refiro ao caderno físico aqui, onde o conteúdo da Escritura está impresso. Nós usamos roupas, púlpitos, bancos, no contexto em que nós estamos vivendo, câmeras, computadores, tudo isso nós utilizamos. O segundo mandamento proíbe essas coisas? É claro que não, é óbvio que não. Porque esses objetos que são usados na adoração, eles não são elementos do culto, mas eles estão ligados às circunstâncias do culto. E é preciso diferenciar entre essas duas coisas, elementos e circunstâncias. Nós não estamos adorando a Deus através de um microfone. O microfone, na verdade, ele funciona ali como um adereço na adoração que está sendo prestada em espírito e em verdade. Tá certo? Então, para a gente saber diferenciar as coisas aí. Na época da Reforma Protestante, houve um movimento chamado de iconoclastia. Eram os iconoclastas. Eles foram caracterizados exatamente por praticarem por tirarem dos templos as imagens que antes havia. Inclusive, Lutero teve alguns problemas com algumas pessoas desse movimento, porque, agindo erradamente, é claro, alguns deles até mesmo invadiam igrejas romanas, igrejas católicas, e quebravam e destruíam as imagens que havia naqueles lugares. E também nos templos protestantes, nos países que aderiram à reforma, houve um movimento de retirada das imagens que havia ali, até mesmo com algum exagero. Os iconoclastas tiraram praticamente tudo que havia lá, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de gravura que houvesse ali, eles tiraram, às vezes até exagerando ali, mas também a gente precisa entender o contexto, mas porque a reforma protestante trouxe de volta à tona, digamos assim, reviveu o conteúdo do segundo mandamento, especialmente aí se contrapondo ao catolicismo, onde nós sabemos que a questão das imagens são muito presentes, né? Então, toda essa primeira parte aqui que eu trago diz respeito ao conteúdo desse segundo mandamento. Basicamente, em resumo, nós devemos adorar a Deus não através de apetrechos, não nos usando de objetos, nos auxiliando na adoração, não adorar a Deus através de coisas palpáveis, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, ele deve ser adorado dessa maneira. Mas existe algo mais no segundo mandamento que, penso eu,
traz muita luz sobre a situação que nós temos vivido. Assim que a lei de Deus foi entregue, assim que a lei foi entregue a Moisés, qual foi o primeiro mandamento que Israel desobedeceu? Qual foi o primeiro mandamento que Israel transgrediu? Exatamente o segundo mandamento. É isso que acontece lá em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 6. Israel vai desobedecer exatamente o segundo mandamento, e esse episódio do bezerro de ouro, ele, apesar de se tratar de um momento em que Israel desobedece o segundo mandamento, ele acaba trazendo muita luz sobre o que Deus queria ensinar através do segundo mandamento e o que o segundo mandamento protege, tá certo? Então, diz o seguinte, Êxodo 32, versículos de 1 a 6, vou ler até o verso 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então aqui nós temos o primeiro momento onde Israel vai quebrar tanto o primeiro quanto o segundo mandamento. Existe uma disputa nesse texto aqui, existe um debate nesse texto, acerca da tradução da palavra Elohim no hebraico, que é traduzida aqui na nossa versão, na Almeida Revista Atualizada, como deuses. Isso porque a palavra Elohim é o plural da palavra Eloá no hebraico. Então, uma tradução possível é deuses. Entretanto, essa palavra aparece em outros momentos, em outras partes do Antigo Testamento, para se referir ao Deus verdadeiro. Por exemplo, em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Então, a que se refere essa palavra? A deuses ou ao Deus verdadeiro? Quando o povo de Israel quis fazer um bezerro, quem eles queriam adorar? Outros deuses, ou eles quiseram representar, através do bezerro, o Deus que havia se revelado no Sinai? Como eu disse, é um texto que está em disputa. Os nossos tradutores fizeram uma opção, que é a primeira opção que eu falei, mas alguns comentaristas, eles sugerem que, na verdade, o povo queria representar a Deus através daquele bezerro. E há alguns indícios disso no texto. O primeiro deles é o fato de que o povo pediu que fosse feito, ou pelo menos Arão fez, um bezerro. É no mínimo estranho que o povo tenha pedido que Arão fizesse deuses e Arão respondesse fazendo um deus, um animal, um bezerro. Além disso, nós percebemos aí isso no verso 5, que depois que o bezerro foi feito, Arão edificou um altar e disse, amanhã será festa ao Senhor, ao Deus de Israel. A palavra aqui é outra, é uma palavra específica que designa especificamente o Deus de Israel. Então nós podemos dizer que, pelo menos no caso de Arão, houve uma quebra do segundo mandamento. Eles fizeram uma imagem e adoraram a Deus através dessa imagem. Nós sabemos disso no versículo 6, porque depois que eles fizeram o bezerro, eles ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Eles cultuaram a Deus na forma como eles conheciam, na forma do culto que até então havia sido prescrito. Ou seja, o povo cultuou a Deus em desobediência ao segundo mandamento. Eles cultuaram a Deus através de uma imagem, algo que Deus havia proibido no segundo mandamento. Tá certo? Mas há algumas questões aqui que são interessantes e que, como eu disse antes, vão lançar luz
sobre o que o segundo mandamento ensina e o que ele protege. Para isso, nós temos que responder duas perguntas sobre esse texto aqui. A primeira delas é: por que Israel quis fazer um bezerro ou uma imagem? Por que Israel quis fazer isso? A resposta é para substituir Moisés. E isso fica claro no verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Foi diante da demora de Moisés que o povo disse: deixa Moisés para lá e faz aí uma imagem. A palavra que é traduzida aí como tardava ou demorava no verso 1, ela tem a ideia ela carrega consigo uma ideia de impaciência. Ou seja, o povo se cansou de esperar a Moisés. No hebraico, essa palavra traz a ideia de insatisfação. O povo perdeu a paciência de esperar Moisés. Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei diretamente de Deus, e o povo ele já estava lá há muitos dias, e o povo perdeu a paciência. Esgotou-se a paciência com Moisés, e então eles disseram: Moisés está fora e vamos procurar vamos procurar alguém que substitua Moisés. A ideia fica ainda mais clara na palavra que é traduzida aí como acercou-se de Arão. A palavra cercar ou acercar-se. No hebraico, nas outras vezes em que essa palavra aparece no Antigo Testamento, ela está sempre associada à ideia de rebelião ou de motim. Então o povo se amotinou, se rebelou contra Moisés, o que, aliás, iria acontecer mais vezes na jornada do deserto, como nós bem sabemos. Então, essas duas palavras deixam claro que o povo pediu que uma imagem fosse feita para substituir Moisés, porque eles não mais queriam Moisés ocupando o cargo que ele ocupava, porque eles não mais aguentavam esperar por Moisés, porque eles haviam perdido a paciência com Moisés, e eles buscam ali a outra autoridade que havia, Arão, e pedem que Arão faça um objeto que substituísse Moisés. Essa é a primeira pergunta. Por que o povo quis fazer uma imagem? A segunda pergunta é: quem era Moisés? O povo quis fazer uma imagem para substituir Moisés. A segunda pergunta é: quem era Moisés? Ou que posição Moisés ocupava diante do povo? E essa pergunta ela é respondida no capítulo 20, versos 18 a 21. E se você abrir o texto no título, você já vai ter o spoiler, né, a resposta dessa pergunta. Capítulo 20, versos 18 a 21, diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Esse episódio acontece logo depois de Deus se revelar ao povo de Israel no monte. E a revelação de Deus naquele momento foi algo tanto espetacular quanto terrível. Deus se revelou no cume do monte e o monte passou a estremecer, a fumegar, a pegar fogo, e do monte vinham trovões e relâmpagos. Então imagine essa cena aí. O povo não podia tocar no monte, também tinha isso. Ordenou-se a Moisés que ele cercasse o pé do monte. Ninguém poderia tocar no monte. Quem tocasse no monte seria fulminado. E Deus se revela do monte de uma maneira terrível e espetacular. Terremoto, fogo, trovões, relâmpagos, uma hecatombe natural representa a revelação de Deus. Qual é a reação do povo? Eles se assustam. E parece que Deus quis causar isso no povo. Eles percebem que eles não podiam se aproximar de Deus sozinhos. E por isso eles disseram: olha, Moisés, não dá para a gente ouvir
a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós não vamos aguentar estar na presença de Deus. Por isso, você recebe a palavra de Deus, a lei, você vai para junto de Deus, recebe aquilo que ele tem para nós e você nos transmite, nós vamos ouvir a tua voz. E literalmente, verso 21 deixa isso claro, que Moisés se pôs entre Deus e o povo. O povo estava de longe, em pé. Moisés se chegou, Moisés estava perto da nuvem escura, onde, figurativamente, Deus estava. Literalmente, Moisés se coloca no meio, o que faz dele um mediador. Veja como Deus é sábio, ele se revelou daquela maneira para que o povo entendesse que eles não poderiam e eles não podiam se relacionar com Deus diretamente, mas somente poderiam fazer isso através de um mediador. Essa é uma verdade perene, nós não podemos nos relacionar com Deus diretamente, face a face com Deus, mas através de um mediador. Nós vamos ver quem é o mediador, obviamente, lá na frente. Então, quem era Moisés? Moisés era o mediador entre o povo e Deus. O que é que isso significa dizer? Que quando o povo perdeu a paciência com Moisés e pediu para que deuses ou imagens fossem feitas para substituir Moisés, o que eles queriam, na verdade, era substituir o mediador que Deus havia colocado sobre o povo. Eles estavam rejeitando a mediação autorizada de Moisés. Moisés era o mediador autorizado de Deus, e eles quiseram adorar a Deus através de uma mediação que Deus não havia instituído. Eles quiseram, e eles efetivamente, entre aspas, adoraram a Deus mediados por uma imagem, o que Deus não havia prescrito. Essa ideia de fazer imagens para a adoração e substituir a mediação que Deus instituiu sobre o povo, ela aparece de novo no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, quando Jeroboão começou a reinar sobre o povo de Israel. Até um pouco antes, o reino ainda estava unido. O rei era Roboão, neto de Davi. Até que o reino se dividiu por causa da proposta tributária de Roboão. Roboão disse que ia cobrar mais impostos do que o seu pai havia cobrado, e Salomão já tinha cobrado muitos impostos. Isso trouxe revolta às tribos do norte, chamadas de Israel, que se apartaram da casa de Davi, da linhagem de Davi, e constituíram um outro rei sobre si, Jeroboão. E aqui nós já temos uma ideia de substituição, porque o que Deus havia dito é que a casa de Judá e a linhagem de Davi deveria reinar sobre o povo. Quando as tribos do norte se separaram das do sul, o que foi que elas disseram? O que é que nós temos com a casa de Davi? A gente não tem nada com a casa de Davi. Então aqui nós já temos uma ideia de rejeitar o que Deus pôs, o mediador que Deus colocou, e instituir um novo mediador. O primeiro rei de Israel, o primeiro rei das tribos do norte, foi Jeroboão. O que é que Jeroboão percebeu, muito perspicazmente, inclusive? Ele percebeu que as tribos do norte iriam continuar adorando a Deus. Tá? E onde era o local da adoração? Jerusalém, no templo. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, o que significava dizer que, pelo menos uma vez por ano, as tribos do norte iam ter que viajar até o sul para poder adorar a Deus. Jeroboão percebe que, se ele permitisse isso, havia um risco de que, com o tempo, com essas viagens anuais, o povo recobrasse de novo o senso de unidade nacional em torno de Jerusalém. E aí Jeroboão vê nisso um risco para o seu próprio reino. Qual é a ideia que ele tem? Eu preciso estabelecer outros lugares de adoração que não Jerusalém. É exatamente isso que ele faz. Ele designa 2 lugares no Reino do Norte para serem novos lugares de adoração, novos templos, por assim dizer, que não eram o templo que Deus havia ordenado, o templo que Deus havia instituído, construído por Salomão. E mais uma vez nós temos aqui a ideia de substituição. Jeroboão funda esses 2 lugares de adoração e ele faz mais.
ele institui nesses lugares um sacerdócio não levítico. O sacerdócio era exercido, nessa época, pela tribo de Levi, descendentes de Arão. A casa de Arão, a linhagem de Arão, era a linhagem autorizada por Deus, estava na lei para funcionarem, para servirem como sacerdotes. Eram apenas eles que entravam no santo lugar e o sumo sacerdote no santíssimo lugar uma vez ao ano. O que foi que Jeroboão fez? Instituiu sacerdotes que não eram da linhagem de Davi. E como foi que Jeroboão coroou tudo isso? Construindo 2 bezerros de ouro. Não um, como o povo fez em Êxodo 32, mas 2. Então veja como a ideia de fazer imagens para adorar a Deus, no Antigo Testamento pelo menos, está associada à ideia de instituir uma mediação que Deus não autorizou. Rejeitar a mediação, os mediadores que Deus pôs nessa época, os reis, profetas e os sacerdotes, e instituir outras mediações ou outros mediadores que Deus não instituiu. É adorar a Deus de uma forma que ele não prescreveu, através de uma mediação que ele não autorizou. É importantíssimo nós entendermos isso, porque esse princípio ele vai ganhar mais cor e mais luz e vai se tornar mais claro no Novo Testamento. Eu já citei o texto de João, capítulo 4, e vou voltar a ele agora. Se você puder abrir, se você está assistindo ao vivo agora, abra agora. Quem assistir depois, vai abrir depois. João, capítulo 4, versos 21 até o verso 25. A partir do verso 19, né, até o verso 25, 26. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E aí ela, a partir do verso 19, ela vai mudar de assunto, né? Jesus estava falando de algo inconveniente, né, a respeito dos maridos que ela havia tido, e agora ela muda de assunto. A mulher disse o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela se refere aqui aos judeus, né? Vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém é o local que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Aquela mulher pergunta qual é o local correto de adorar. É no monte, e é interessante que ela estava em Samaria, ou seja, na região do norte. Ela pergunta, o local de adorar é o local que Jeroboão instituiu ou é Jerusalém? Onde é que se deve adorar? É interessante perceber que, do ponto de vista formal, tecnicamente falando, havia uma resposta para essa pergunta. Jesus viveu debaixo da lei cerimonial, da lei do culto do Antigo Testamento. E essa lei dizia que o local de adoração era Jerusalém, era o templo. Era no templo que o culto público, formal, digamos assim, deveria ser prestado. Então, digamos assim, formalmente falando, tecnicamente falando, a resposta da pergunta seria Jerusalém. E Jesus parece até mesmo indicar isso quando ele diz que a salvação vem dos judeus, mas vocês adoram o que não conhecem. Jesus parece, se referindo aos samaritanos, ele parece apontar para isso. Mas Jesus responde, muito sabiamente, a pergunta de maneira mais profunda. Porque por mais que aquela pergunta tivesse uma resposta correta, Jesus parece perceber que aquela mulher não entendeu o significado do que ela estava perguntando.
Por mais que o local correto de adoração, tecnicamente falando, fosse Jerusalém, naquele contexto, Jesus parece perceber, onisciente como Deus, Deus que ele de fato é, com o Pai e com o Espírito, ele parece perceber que aquela mulher, na cabeça dela, o que validava a adoração era as paredes do templo, ou o templo, ou a cidade, o local onde o templo é prestado. O que aquela mulher não havia percebido é que a questão não era exatamente Jerusalém, ou o templo de Jerusalém, mas para quem aquelas coisas apontavam. De uma certa maneira, aquela mulher quebrava, ainda que ela não percebesse isso, mas ela quebrava o segundo mandamento, já que ela cria de alguma forma que a sua adoração, que o seu culto seria recebido simplesmente pelo local onde ele fosse prestado. Então ela adorava a Deus através de imagens, através do templo. Se eu estiver no templo, minha adoração vai ser aceita. E a gente percebe muito bem que Isaías nos diz que não é assim. Mesmo no contexto do Antigo Testamento, através do profeta Isaías, Deus disse: olha, para o sacrifício, eu não aceito essa adoração de vocês porque vocês em vão me adoram. Vocês falam coisas com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Era o mesmo problema, aparentemente, daquela mulher. Por isso, Jesus diz que a adoração, na verdade, deve ser, e mesmo naquele momento, deveria ser em espírito e em verdade. E veja que é interessante que aquela mulher associa essa pergunta de Jesus ao Messias. Verso 25. No verso 24, Jesus diz que a adoração deve ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Verso 25, o que é que a mulher diz? Eu sei que há de vir o Messias. Ela associa a ideia de adorar a Deus verdadeiramente com o Messias. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. Ele mesmo diz no verso 26, eu sou o Messias. Para quem Moisés, o templo, Arão, os sacerdotes, Davi e sua linhagem, para quem todos esses mediadores do Antigo Testamento, para quem eles apontavam? Para Cristo Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, o mediador da nova aliança. Então nós vimos que o segundo mandamento protegia e protege o mediador instituído por Deus. Quem é esse mediador? É o Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento visa proteger a exclusividade e a suficiência da mediação do Senhor Jesus. Mediação essa que ele exerce através de seus três ofícios: o ofício real, como rei, o ofício sacerdotal, como sacerdote, e o ofício profético, como nosso profeta. A sua mediação, ela é absolutamente suficiente, e é por isso que nós não devemos adorar a Deus nos usando de apetrechos, nos usando de objetos da sorte, porque quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando contra a suficiência da mediação de Cristo. Então, quem é que quebra o segundo mandamento? Quem quebra o segundo mandamento? Quebra o segundo mandamento aqueles, por exemplo, que acreditam que suas orações serão mais ouvidas ou melhor ouvidas através da mediação de santos que viveram no passado. Para citar dois aqui, São João, São Pedro. Quebram o segundo mandamento aqueles que acreditam que existem corredentores junto com Cristo. Aqueles que acreditam que há certas pessoas que Deus tem ou que Cristo tem em tão alta conta que se nós pedirmos por meio dessas pessoas, o favor de Cristo ou de Deus ele é mais provável, como a sua própria mãe em sua humanidade, Maria. Quem quebra o segundo mandamento? Quebra o segundo mandamento ou quebram o segundo mandamento as seitas neopentecostais que atribuem a objetos o poder quase que mágico e supersticioso de trazer bênçãos sobre aqueles que os consomem. Copo d'água em cima da televisão, rosas ungidas, lenços, geralmente suados,
ungidos, lenços que carregam consigo a unção que sai pela sudorese do líder inquestionável lá, do apóstolo, muitas vezes, bíblias de valores astronômicos que, quando compradas, trazem consigo bênção financeira. Quem não lembra dessa? Da Bíblia de R$ 900, né? Que você compra e ela traz consigo a bênção financeira. E aí as comportas do céu se abrem quando você compra aquela Bíblia. Quem quebra o segundo mandamento? Os romanistas do século XVI, por exemplo, que vendiam o perdão de Deus através de cartas, de indulgências. Você compra um objeto, a indulgência, e recebe o perdão de Deus. Isso é quebra do segundo mandamento. Quem quebra o segundo mandamento nos nossos dias? Muitos irmãos, alguns irmãos faltos de entendimento, que se deixam obrigar por leis de usos e costumes relacionados a objetos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz algo muito interessante e importante. Ele diz, olha, não permitam que ninguém diga, não toque nisso, não toque naquilo, não manuseie isso, não manuseie aquilo. E mesmo nos nossos dias, tanto tempo depois, há muitas pessoas que se permitem a essas coisas. Existem muitos irmãos mesmo, faltos de entendimento, mas eu creio que, em sua grande maioria, irmãos, que muitos deles, a maioria, vinculados a igrejas pentecostais históricas, que se deixam obrigar por muitas dessas leis. Irmãos, por exemplo, que dormem vestidos com calça jeans, vestido com camisa social, que não se permitem colocar pijama, sob a alegação de que se Cristo voltar e eles estiverem vestidos assim, eles ficarão. Pode parecer piada, mas isso existe. Alguns irmãos vinculados a essas denominações, algumas delas, tomam banho muito rápido, porque eles acreditam que se Cristo voltar, se houver o arrebatamento, enquanto eles estão sem roupa, nus, eles ficarão para a grande tribulação. Quem quebra o segundo mandamento? Aqueles que criam leis de usos e costumes em torno de roupas. Quem de nós nunca viu aqueles irmãozinhos que andam na rua, meio-dia, no calor, de terno e gravata, até aqui? Porque essa é considerada uma roupa santa, uma roupa que agrada a Deus, ao passo que uma outra roupa não agrada a Deus. Quem de nós nunca ouviu falar das leis de usos e costumes que demonizam as calças e beatificam as saias? Todas essas práticas são quebras do segundo mandamento, ainda que indiretas, porque elas atribuem a objetos bênçãos que só podem ser conseguidas, ser obtidas, por meio de Cristo. Cristo é o nosso mediador. Todo o nosso favor, todo o favor de Deus para conosco, melhor dizendo, é obtido gratuitamente por intermédio de Cristo. É exatamente isso que o segundo mandamento ensina. E é isso que ele protege. Em Cristo, meus irmãos, nós temos total acesso a Deus e a sua mediação, o seu ministério é absolutamente suficiente a tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos expressões disso no Novo Testamento. Apenas 2 textos. O primeiro deles, Hebreus capítulo 13, verso 15. Diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É por meio de Cristo que nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Um outro texto, primeira carta de Pedro, esse texto foi lido ontem, inclusive, no culto, capítulo 2, versos 4 e 5. Ele diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está falando aqui sobre o nosso dever de crescer na fé. Foi isso que ele falou até o verso 3. E agora ele vai dizer que para que nós cresçamos, nós precisamos nos chegar a Cristo,
Porque Cristo é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Ele é o alicerce da igreja, do novo templo que Deus está construindo, que é a sua igreja. Por isso, nós não precisamos de penduricalhos, nós não precisamos de, digamos assim, de crendices, nós não precisamos de objetos mágicos, nós não precisamos de usos e costumes de prendas, nós não precisamos de coisas assim para poder crescer no favor de Deus. A única coisa que nós precisamos é nos achegar a Cristo, é nos aproximar de Cristo, porque nós também somos pedras que vivem. Assim como Cristo é a pedra que vive, nós somos pedras que vivem. É isso que ele diz no verso 5. Também vós, os cristãos, como pedras que vivem, veja que ele repete o que ele diz no verso 4, aplicando a Cristo, agora ele fala referindo-se aos cristãos. Vocês, como pedras que vivem, são edificados, construídos, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele usa aqui a imagem do templo, o templo de Jerusalém. Assim como Deus construiu um templo no Antigo Testamento por intermédio de Salomão, ele agora, por intermédio de Cristo, está construindo uma nova casa espiritual. Os tijolos, as pedras dessa casa não são mais físicas, mas são as vidas dos crentes. Esses crentes são as pedras do novo templo de Deus. Eles são também os sacerdotes desse novo templo. É isso que ele diz aí, vocês são sacerdócio santo. Ele vai repetir isso no verso 9, inclusive. E o que é que os crentes fazem? Eles oferecem sacrifícios espirituais. Quem era que estava dentro do templo no Antigo Testamento? Os sacerdotes, no santo lugar e no santíssimo lugar. Fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios. É exatamente isso que nós fazemos hoje. Nós somos o novo templo de Deus, os cristãos, somos sacerdotes de Deus e oferecemos sacrifícios a Ele. Que sacrifícios? Nossas próprias vidas. Como Paulo diz na sua carta aos Romanos, que nós nos apresentamos o nosso culto racional, os nossos corpos, como culto racional a Deus, o sacrifício deles. Ele diz isso. Por isso, meus irmãos, o sacerdócio, ou melhor, desculpa, a mediação de Cristo, ela nos é suficiente para tudo aquilo que nós necessitamos. A mediação de Cristo é suficiente para que nós apresentemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por isso eu não preciso de outros mediadores. Por isso eu não preciso usar de mais nada além da mediação de Cristo. É claro que isso não significa que você não deve se ajuntar a uma igreja. É claro que isso não significa que você não deva ser membro de uma igreja, que você não deva frequentar uma igreja, que você não precise de pastores e presbíteros que lhe pastoreiem, de diáconos também que ajudem nesse processo. Esse texto não é um texto em defesa dos desigrejados, em outras palavras. A igreja é essencial, mas a mediação a Deus é estabelecida por Cristo. Pastores e presbíteros não são mediadores, não são sacerdotes nesse sentido de mediação entre os crentes e Deus. E o que é que isso nos ensina, então, para tempos como os que nós estamos vivendo de quarentena? Nós estamos impossibilitados, a grande maioria de nós, de irmos aos templos, aos cultos. E o que é que o segundo mandamento ensina nesse contexto? Ele ensina que a mediação de Cristo é plenamente suficiente para que o nosso culto seja agradável a Deus em qualquer circunstância. Ainda que nós não consigamos estar presentes no templo, entendendo o templo aí como uma construção onde os crentes se reúnem, ainda que nós estejamos impedidos de estar juntos com os irmãos, mas a nossa adoração ela é recebida de maneira perfeita e da mesma forma como antes, por causa da mediação de Cristo. É por isso que nós não podemos, não devemos rejeitar o culto de Deus no dia do Senhor, ainda nesse contexto, ainda que seja por uma live, ainda que seja através de uma transmissão, ainda que seja chato ficar na frente do computador, adorar na frente da televisão, mas mesmo assim nós não devemos desprezar o culto de Deus, porque
não é através da televisão, mas é através de Cristo que ele é recebido. Cultuar a Deus é se usar da mediação de Cristo, é pedir a Deus através de Cristo, é ouvir a voz de Deus através de Cristo, que é o nosso profeta, é sermos governados pelo cetro amoroso do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o nosso culto, o culto protestante, ele é um culto simples. E essa foi uma das grandes conquistas da Reforma Protestante, foi tornar o culto mais simples, foi diminuir digamos assim, diminuir a complicação da missa romana que havia até então e que ainda hoje existe, diminuir o número de procedimentos que acontecem na missa, colocar o culto na língua do povo, no vernáculo e não mais em latim, diminuir a imponência dos templos, já que essa imponência, muitas vezes exacerbada, refletia a distância entre o clero e o laicato. A Reforma Protestante trouxe e pugnou por um culto simples, porque o culto simples, porém em espírito e em verdade, ele reflete a suficiência da mediação de Cristo. Isso significa que o culto tem que ser feio? Não. Isso significa dizer que as igrejas têm que ser feias, os templos, as construções? Não. Isso significa dizer que a arquitetura eclesiástica é errada, construir templos bonitos, fazer uma torre é errada. Não. Isso, inclusive, tem o seu valor. Mas nós precisamos entender que a beleza do culto reside também na sua simplicidade, pois Cristo é o nosso mediador. Pois Cristo é aquele através de quem o nosso culto é recebido. Esses tempos de quarentena têm que nos fazer pensar nisso. Claro, nós estamos ansiosos para voltar para a igreja, nós estamos ansiosos para poder nos reunirmos fisicamente, mas que durante esse tempo essa verdade possa ser mais firmemente escrita nos nossos corações, de que Cristo é essencial e suficiente para que o nosso culto seja recebido. Nós não precisamos de imagens, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu não preciso adorar a Deus através de uma estátua, através de uma rosa ungida, através do que quer que seja, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. É isso que Paulo diz em Colossenses 1, capítulo 15. Qual é a imagem que nós usamos no culto, então? Qual é a imagem através da qual nós adoramos? É a imagem de Deus em Cristo e refeita em nós. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, que nós fomos redimidos e salvos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, no culto, na verdade, nós usamos muitas imagens, que são os adoradores. Cada adorador é uma imagem de Deus sendo restaurada em Cristo, que adora ao Senhor. Lembra daquele princípio que eu coloquei no começo? Que o culto reflete o ser de Deus, assim como Deus é espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. O princípio se repete aqui. Assim como Deus esculpiu a sua imagem, digamos assim, no seu Filho, ele é a imagem do Deus invisível, nós somos feitos imagem do seu Filho. E nós adoramos agora como imagens restauradas de Deus. Então é através de Cristo que nós adoramos o Senhor. É através dele que nós cultuamos a Deus. Ele nos é plenamente suficiente. Ele é o Deus encarnado. Ele é o nosso mediador. Tá certo? Tomara que tenha sido útil esse momento. Tomara que tenha servido para edificação, para pensamento. Aqueles que assistirem depois, tomara que seja útil também. E desejo a todos uma boa semana. Talvez domingo eu consiga postar mais alguma coisa na parte da manhã aí para suprir esse período da escola dominical, para ter alguma atividade. Vamos ver se Deus permite. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom restante de semana.